instituição, tentando compartilhar um pouco, né, desse saber que é muito importante, que é esporte, cidadania, criança e adolescente, o desenvolvimento de criança e adolescente, de a gente tentar romper com a estrutura perversa que nós vivemos nesse país, que realmente é dramática e que precisamos tomar atitudes. Porque todos nós somos corresponsáveis e com certeza com essa palestra, com esse debate aqui, a gente vai compreender um pouquinho mais disso, tá bom? E outra coisa, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês. Muito obrigado por estarem todos aqui presentes, tá? Eu me sinto realmente honrado em estar aqui nesse momento, compartilhando com vocês dessa nossa vivência. Meu amigo Geninho, vamos lá, meu amigo velho. Então nós hoje vamos falar sobre esporte e cidadania, tá bom? A partir da minha experiência enquanto psicólogo social do esporte, tá? Por favor, Geninho. Então, da onde eu falo, né? Eu falo daí, tá? Eu venho de uma trajetória dentro da psicologia, porque quando a gente fala em psicologia, a gente pensa na psicologia clínica, a gente pensa no atendimento individualizado, a gente pensa no sujeito que trata de doido, né? A gente pensa nessas coisas, porque é a representação do psicólogo na sociedade. É assim que o senso comum pensa o psicólogo, tá? Mas a psicologia, como qualquer outra profissão, é bastante ampla, tem várias possibilidades de atuação. E eu me constituo dentro da psicologia a partir da psicologia social comunitária. Desde o início, eu estou lá em Salvador, trabalhando no Calabar, desde a época do curso, da graduação, trabalhando no Calabar. Algumas pessoas aqui talvez conheçam Salvador, conheçam os bairros populares de Salvador, dentro do Nordeste, Camaralina, dentro do Vale das Pedrinhas, lugares marcadamente violentos, né? Lugares que são conhecidos, inclusive, por serem pontos de tráfico de drogas, lugares realmente bem significativos com relação a essa coisa da violência, do tráfico de drogas, da violência policial, que é uma coisa, inclusive, muito séria no nosso país. Tá bom? Então, a partir da psicologia social comunitária, trabalhando dentro do Nordeste Camaralina, junto ao projeto Ronaldinho Gaúcho, né? Isso lá no início do século XXI, nós estamos 19, não, lá próximo de 2008, 2010, para essa época, o Ronaldinho Gaúcho lá chegando, e a gente estabelecendo, aí eu fui perceber a importância do esporte, e quanto o esporte é significativo enquanto instrumento de transformação social. Até então não tinha me dado conta. Foi a partir daí, dessa vivência lá no CSU, Centro Social Urbano na Nordeste Camaralina, que eu tive essa vivência, que a gente pôde perceber que o esporte é um instrumento significativo de amplo alcance no enfrentamento das questões sociais. Por favor. E o que a gente trabalha enquanto psicólogo? Compreendendo essa coisa do esporte como instrumento importante de transformação social. Antes de mais nada, a subjetividade. E aqui é muito importante a gente deixar claro, porque quando a gente pensa em subjetividade, a gente pensa como o oposto de objetividade. E dentro da psicologia que eu acredito, que é a psicologia social histórica, que tem uma fundamentação materialista dialética, que vem em busca do concreto, que vem tentar entender a realidade concreta de cada cidadão, a partir da psicologia e a partir da subjetividade, compreendendo o que é o quê? O psiquismo humano construído dialeticamente em um processo social, histórico e também singular. Ou seja, é perceber que o ser humano ele é indissociável do seu contexto social. Se a gente for discutir sobre qualquer ser humano, necessariamente, nós precisamos contextualizá-lo. Nós precisamos entendê-lo dentro da sua realidade concreta. E não existe essa oposição entre subjetividade e objetividade. Não, a subjetividade é exatamente isso. É a expressão do ser humano no dia a dia, no cotidiano. Não é algo interno que está ali dentro do ser humano que é inacessível. Não, a subjetividade é exatamente isso. É a existência de cada um. É como ele se comporta, é como ele pensa, é como ele sente, é como ele lida com o mundo. Tá bom? É a partir daí. Então, a partir do plano subjetivo, construído uma história única e pessoal, porque isso é a questão do singular. Cada ser humano é único. Vocês não têm dúvida disso. Cada um de nós temos as nossas particularidades que precisam ser respeitadas. Porque qualquer trabalho coletivo, ele só de fato vai acontecer se todas as singularidades forem respeitadas. E esse, melhor falando, talvez seja o maior desafio em qualquer projeto social. É perceber que lidamos com pessoas distintas, diferentes, singulares, que todos precisam ser respeitados. Todos, sem exceção. Senão, o projeto social certamente tenderá ao fracasso. Tá bom? Então, construído, como a gente está falando, plano subjetivo, o sujeito é capaz de se apropriar de significados construídos socialmente e mediado pelas emoções
oferecer ainda no sentido pessoal de suas experiências. Esse é outro aspecto muito importante. A partir do ponto de vista da psicologia, lidar com isso, com a inclusão social, através, no caso aqui, com a prática desportiva, nós precisamos perceber que toda e qualquer atitude humana é mediada pela emoção. Né? E como nós temos uma tendência racionalista, né, da nossa sociedade ocidental, a gente acaba deixando de lado as emoções e achando que as emoções são coisas que precisam ser superadas. Por exemplo, o Thiago, o zagueiro, quando chorou no final da Copa de 2014. Vocês lembram dessa cena? Que ele chorou, sentou, eu acho que ele, não sei se ele sentou em cima da bola, não sei, acho que foi isso, não foi? Ele foi brutalmente criticado, porque ele expressou a tristeza dele naquele momento. Quando, na verdade, nós temos que pensar exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Nós precisamos, sim, expressar as nossas emoções e precisamos estar atentos a isso, à emoção de cada um. Porque, como eu falei, no respeito à individualidade, no respeito à singularidade, nós precisamos ser sensíveis às emoções de todos os sujeitos que estão envolvidos no dado contexto social. Por favor, Virginia. E aí, então, uma outra discussão séria, muito importante do nosso trabalho. Isso tudo eu estou iniciando para que vocês entendam de onde eu estou falando. E para que vocês compreendam, quando a gente chegar lá no final, de toda a nossa discussão, de que o sujeito, a subjetividade de cada um, o processo grupal, o que é o processo grupal, qualquer trabalho coletivo. Esse trabalho que está aqui acontecendo agora, essa discussão nossa aqui agora, isso aqui é um processo grupal. Se estamos na escola, se estamos em família, se estamos no trabalho, se estamos na igreja, todo trabalho coletivo, toda reunião, onde pessoas estão ali reunidas discutindo algo em comum, é um processo grupal. Tá certo? Então, perceber que no processo grupal, a história de vida do pessoal tem importância fundamental no processo, por conta da composição da singularidade. Porque a gente vai ficar indo e voltando. A gente iniciou falando disso, da singularidade de cada um, que precisa ser respeitada. E essa singularidade, para ser respeitada, precisa ser compreendida de que cada um é diferente. E para que o processo grupal de fato aconteça, para que a coletividade de fato exista, todas essas singularidades precisam ser respeitadas. Entender o grupo como condição necessária para a ação transformadora do sujeito histórico. Quem é esse sujeito histórico? Esse sujeito que se compreende capaz de transformar a sua realidade. O sujeito que toma consciência de que o mundo que estamos vivendo é um mundo desigual e que assim não pode continuar. Que podemos transformá-lo. E como é que o mundo vai ser transformado? Com a atuação de cada um, se percebendo como corresponsável do que aí está. Lembre-se, toda ação transformadora da sociedade só pode ocorrer quando indivíduos se agrupam. Aquela velha história de que andorinha só não faz verão. Se queremos mudar algo, de fato, se acreditamos que podemos mudar algo, essa mudança, ela só ocorrerá coletivamente. Isso é muito importante, tá bom? Por favor. Certo. Esse é outro ponto fundamental da nossa discussão. Necessariamente, para que uma ação social ela tenha efetividade, ela aconteça com um caráter transformador para a existência do sujeito histórico, como a gente acabou de falar, aquele sujeito capaz de transformar a realidade, nós precisamos da atuação do Estado. E quando eu falo Estado, eu estou falando de nação, União, Estado federativo e município. E principalmente os municípios. Porque são nos municípios que de fato as coisas acontecem. Porque é no município que a gente lida com o dia a dia de cada cidadão. Tá certo? Então, para que de fato tenha efeito, nós precisamos de políticas públicas. E todo e qualquer profissional que queira transformar a realidade, que acredite nisso, na possibilidade da transformação da realidade, na busca de um mundo melhor, de um mundo mais igualitário, esse profissional precisa se associar ao Estado através de políticas públicas. E aí entra a responsabilidade do Estado em implementar verdadeiras políticas públicas, efetivas políticas públicas, que de fato sejam perenes e que busquem o objetivo principal, que é melhorar a vida de cada cidadão. Tá bom? E nessa perspectiva, enquanto psicólogo, né, como articulador para autonomia, instrumento de organização social, tentar mediar, porque o conflito sempre vai estar presente. Tá? Inclusive o conflito é necessário para que a gente mude, para que a gente dê saltos qualitativos. Tá certo? Essa é outra discussão muito séria, pensando que o conflito precisa ser eliminado,
que quando a gente está em uma discussão, no processo coletivo, precisamos trabalhar em harmonia. Não! O conflito ele é necessário, o debate de ideias diferentes. Lembra do que a gente falou das diferenças? A gente iniciou falando isso. A gente tem que lidar com isso o tempo todo. Tem que lidar com esses debates. E temos que respeitar aquele que está falando e esperar do outro respeito para o que a gente pensa, para o que estamos expressando. Tá? E o psicólogo entra como mediador nesse processo, garantindo que a dimensão subjetiva esteja sendo respeitada, a singularidade de cada um, criando estratégia de intervenção na qual a integridade psicológica caminhe junto à inclusão social. De nada adianta a inclusão social se não houver saúde mental. Assim, claro, como tem que ter saúde física, como tem que ter boa nutrição, como tem que ter uma educação básica pública de qualidade. Tá certo? Tudo isso caminhando conjuntamente. Né? Promovendo mudança nas relações, nos espaços de vida, como na família, comunidade, escola e trabalho. O trabalho é sempre amplo. Quando estamos falando de um trabalho comunitário, social, a gente tem que pensar no seu aspecto sempre mais amplo. É aqui agora, né, nesse momento, aqui todos nós tentando lidar com harmonia, com tranquilidade, os conflitos se estabelecendo, a gente mediando e a gente tentando chegar no denominador comum, é dentro de casa, cada um tendo uma postura digna, respeitosa dentro de casa. Você precisa respeitar os seus parentes, seus pais, seus irmãos, seus primos, cada um lidando com o outro com respeito, com dignidade, no trabalho, na escola, em todo e qualquer espaço. Se você pensa que você é um agente capaz de transformar a realidade, você precisa transformar a sua micro-realidade. Você precisa começar dali, do sujeito que está ao seu lado. Você precisa olhar para cada sujeito que está ao seu lado com respeito, com compreensão de que se ele é muito diferente de você, é porque é assim mesmo, porque cada um tem sua singularidade e juntos vamos caminhar. Porque a partir do momento que o respeito mútuo se estabelecer, dentro dos princípios cristãos, inclusive, talvez essa máxima cristã, de amar o outro, me ajude, Ed, de amar o outro como a si mesmo. Como a si mesmo. Essa máxima cristã, se a gente realmente estabelecer essa máxima como um princípio de vida, pensem nisso. Eu acho que a partir daí a gente já inicia o nosso processo de transformação e a nossa atuação enquanto sujeito histórico capaz de transformar a realidade. Por favor, Genial. Agora, permitam-me, eu vou trazer um pouco do choque de realidade. Por que é isso? O que me move estar aqui agora discutindo com vocês? Como o Gilberto colocou, venho com muita satisfação. Vim de Salvador para cá discutir com você, mas com muita satisfação. Estou muito feliz por estar aqui agora. E o que me move? Não estar numa sexta-feira à noite com minha família, com meus amigos, farreando. Eu gosto de uma cervejinha, eu gosto de fazer uma farra com meus amigos. Não, eu vou estar lá com meu amigo Gilberto, com todos os companheiros discutindo. Por isso, preste bem atenção, eu vou trazer apenas um aspecto. São diversos aspectos quando falamos de exclusão social. Eu vou trazer um aspecto, mas é um aspecto fundamental da nossa realidade. Por favor, Geninho. Olha o detalhe. O Brasil é o país com o maior número de cidades entre as 50 áreas urbanas mais violentas do mundo. Pensa aí, o Brasil tem 17 dados de 2018 referentes a 2017. O Brasil, dentre as 50 cidades mais violentas do mundo, possui 17 cidades. E a maioria, sabe onde estão? Está ali, está ali, ó. Veja ali embaixo, ali, ó. Maceió, Aracaju, Recife, Salvador. Que região é essa? Nordeste. A maioria. Das 17, 13, salvo engano, estão no Nordeste. É brincadeira um negócio desse? Quando a gente pensa na violência no Brasil, historicamente a gente pensa na região sudeste. A gente pensa no Rio, pensa em São Paulo. Pois é. O negócio é que esses grupos organizados, grupos de crime organizado, como o PCC, Falange Vermelha e Companhia Limitada, se expandiram. E se expandiram para onde? Para o norte e para o nordeste. Recentemente estavam aí nos jornais genocídios acontecendo nos presídios do norte e do nordeste. Esses genocídios, eles são comandados por essas organizações criminosas, que se expandiram. Se expandiram por conta de quê? Por conta do narcotráfico. É sempre isso. É sempre o narcotráfico. As drogas, que é o que mais movimenta dinheiro do mundo. Só para você ter ideia, essas cidades
tem índices acima de 100 mortes por cada 100 mil habitantes. E a Organização Mundial de Saúde considera que apenas 10 homicídios por 100 mil habitantes já é considerado uma violência epidêmica. E todas essas cidades, ou quase todas, têm índice acima de 100 para cada 100 mil. Vocês estão entendendo? De cada 100 mil habitantes, 100 são assassinados. Gente, na Europa, para vocês terem ideia, os números chegam a 2, fica entre 1 e 2 por 100 mil habitantes. Nós passamos de 100 nessas cidades. São 10 vezes mais a recomendação da organização. São 100 vezes, 10 vezes mais do que a Organização Mundial já coloca como epidêmico. Exatamente. E com relação aos países europeus, são 100 vezes mais. Por favor, Gini. E de onde a gente tira essas informações? Olha, gente, eu recomendo todos vocês, isso é publicado todo ano, está lá na internet, gente. Atlas da Violência. Por favor, consultem. Consultem todos vocês. E vocês vão descobrir esses dados que eu vou tentar trazer um pouco mais agora, por favor. Olha para ali, ó. Atlas da Violência. É atualizadíssimo. 2019, e é sempre assim. É 2019, mas é referente a 2 anos anteriores. Pega os dados, no caso aí, vamos pegar os dados de 2017. Tá bom? Olha lá. Ocorreram no Brasil 65.600 homicídios. Gente, isso são números de guerra. Isso aí é mais morte do que na faixa de Gaza, lá na Palestina. É um negócio impressionante. Sabe? Olha lá. Ó. Significa, sabe quantos assassinatos por dia? 180 pessoas são mortas no Brasil por dia por homicídio. Esse é o país que nós vivemos. Nós dormimos, acordamos, estamos aqui fazendo tudo todo dia. É esse o Brasil que nós vivemos. Olha lá, como eu falei, país europeu, menos de 2 homicídios por 100 mil habitantes. Entre 2007 e 2017, são mais de 600 mil pessoas assassinadas. No cenário internacional, o Brasil ocupa a 7ª posição. O Brasil é o 7º país mais violento do mundo. Nós estamos em guerra? Respondo. Oficialmente nós estamos em guerra? Oficialmente. Não. Temos uma guerra civil? Oficialmente falando. Não. Não. Nós não estamos em guerra. Mas nós estamos numa guerra surda, muda, contínua, permanente. Esses números a cada ano aumentam. Eles vêm na escala. 50 nos últimos 10 anos. 50, 52, 54, 55, 58, 60, 62, 70, assim, vai aumentando. É uma escala constante. Tá? E a taxa nossa é de 31,6 homicídios por 100 mil habitantes. Por favor, gente. E a Bahia? É curioso. Qual é o estado do Brasil, com números absolutos, que ocupa o primeiro lugar em violência no Brasil? A Bahia. A Bahia ocupa o primeiro lugar. Olha lá, 7.487 homicídios em 2017, com a taxa de 48,8 homicídios. E Salvador? Salvador ocupa o 3º lugar. Perde para Fortaleza e, curiosamente, o Rio de Janeiro ficou em 2º lugar em 2017. Porque no Sudeste também tem mudado, tem vindo tudo para o Nordeste. Olha lá, Salvador com 1.763 homicídios, com a taxa de 63,5 homicídios por 100 mil habitantes. Salvador ocupando o 3º lugar no país. Por favor, Gênia. E agora vamos para uma coisa bem crítica, que é disso, inclusive, que nós vamos tratar. Nós vamos tratar de crianças e jovens, e a realidade com relação aos jovens. Jovens, Comitê de Organização Mundial de Saúde, na faixa etária entre 15 e 29 anos de idade. Olha os números quando se trata dos jovens. Os jovens, eles representam algo em torno de 25% da população brasileira, tá bom? Na população de 208 milhões, para 2017, os jovens representam 52 milhões. E, no entanto, em 2017, foram assassinados 35.783 jovens, o que corresponde a 54,5% do total dos homicídios ocorridos no Brasil. Naqueles números lá de 62. É 62 ou 67? 65. 65, obrigado. 35.783 foram com relação aos jovens. A taxa nacional de homicídios, para quando se trata de jovens, chega a praticamente 70 por 100 mil. E o perfil, olha interessante ali, ó.
O perfil, 94,4% desses jovens são do sexo masculino. 75,5% de cor negra, de baixa renda, de baixa escolaridade, moradores de periferia. E a incidência maior entre 18 e 24 anos de idade. Nós temos policiais militares ou civis aqui presentes nessa reunião? Não. Então, permitam-me dizer, a Força Policial Brasileira, ela é responsável por grande parte desses homicídios. A polícia que mais mata no mundo é a polícia brasileira. Tá? É bom que fique registrado. Por favor, Girinha. Continuando, quando se trata da Bahia, mais uma vez a Bahia ocupando o primeiro lugar. 4.522 vítimas de jovens entre 15 e 29 anos, com taxa lá, ó, de quase 120 por 100 mil habitantes. A Bahia ocupa o primeiro lugar no ranking nacional, tanto no homicídio total de toda a população, como nos jovens entre 15 e 29 anos. Em Salvador, em 2017, ocorreram mais de 1.000 vítimas, com a taxa de 138,5 homicídios jovens por 100 mil habitantes. Esses são nossos números quando se trata de jovens. Nós estamos matando a nossa população jovem, negra, de baixa escolaridade e de baixa condição social. População pobre, negra. Vocês viram os números, 75,5% desses homicídios. Vamos lá, Geninho, por favor. Aí a gente pensa, pô, nós estamos perdidos. Essa é a nossa realidade, a gente não pode fazer nada contra isso. Muito pelo contrário. Por incrível que pareça, o Brasil possui uma estrutura legal no sentido de lei, né, uma das mais avançadas do mundo. Tanto a Constituição Federal de 1988 quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 são leis muito bem elaboradas. São leis bem desenvolvidas, sabe, que tem um aspecto importante voltado para a garantia social, sabe? Mas, no entanto, se temos uma estrutura legal, né, muito bem delineada, na prática, isso não acontece. E cabe a nós, cada cidadão brasileiro, fazer com que a Constituição brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente, para citar apenas um dos estatutos, temos diversos, de fato aconteça. Porque, reparem, por favor, Chiquinho, olha o que temos na Constituição Federal, o artigo 227, olha para isso. Parece até ironia, né? Veja só, depois dos dados que acabamos de apresentar. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, logo primeiro, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso consta lá, das garantias constitucionais. Por favor, Geninho. Artigo 217, ainda com relação à Constituição. É dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um, observados a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional. Nós vamos discutir isso daqui a pouco. E, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento. O Estado brasileiro, a União, inverteu isso aí. Eu não sei dizer o percentual exato, mas com certeza é acima de 90% do que o Estado, do que a União brasileira investe no esporte. Acima de 90% é para o alto rendimento, enquanto a Constituição está dizendo que prioritariamente deveria ser para o desporto educacional. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Por favor, Geninho. As garantias estatutárias que encontramos no ECA. Artigo 7º. A criança e o adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso,
em condições dignas de existência. Está lá, gente, está no Estatuto, não é, cara? No artigo 59, os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltadas para a infância e a juventude. Por favor, Genial. Terceiro, nós temos uma Constituição, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, dizendo que é obrigação do Estado, com a participação de toda a sociedade, garantir vida, dignidade, saúde, moradia, lazer, esporte, tudo isso. Isso está lá, só precisa ser cumprido. E repito, cabe a cada um de nós fazer com que de fato isso seja cumprido. Todos nós somos corresponsáveis. A gente vê as estatísticas e pensa, poxa, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou cometendo nenhum crime, eu não estou cometendo nenhum homicídio, ou eu não estou maltratando nenhuma criança, eu não estou fazendo nada disso. Está certo, de fato nós não somos criminosos, né, e não estamos cometendo nenhum tipo de atitude ilegal nesse sentido. Mas, no entanto, com o nosso silêncio, nós nos tornamos cúmplices, porque todos nós somos brasileiros e temos uma Constituição brasileira que precisa ser cumprida. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que precisa ser cumprido e todos nós precisamos nos sentir dessa forma, porque se não nos sentirmos dessa forma como corresponsáveis, tudo que aí está vai continuar. Se tem algum objetivo nessa palestra, se eu possuo alguma pretensão com essa nossa discussão hoje, é tentar sensibilizá-los, para que cada um consiga perceber que é, de alguma forma, corresponsável pelo que nós estamos vivendo hoje no nosso país. E só assim, só a partir desse sentimento, que de fato vamos conseguir, aquilo que a gente disse no início, atuar enquanto um sujeito histórico, capaz de transformar a nossa realidade. Aí, não, volte, por favor, gente. Aí a gente entra na nossa discussão, né, na parte final da nossa palestra, que é a questão do esporte e cidadania. Essa cidadania, obrigatoriamente, ela só faz sentido se for para todos. Porque assim, a gente consegue até ver, muitas vezes por coragem, sabe, por atitudes honradas de algumas pessoas que acreditam e levam nas suas costas projetos sociais, tá? Isso é muito comum, a gente caminhar por alguns bairros, vou falar lá da minha realidade, da realidade de Salvador, que é que eu conheço um pouco mais, e ver alguém que acredita que não, precisa fazer alguma coisa, aí você vê uma escolinha de futebol, sabe? E aquele sujeito está lá, os garotos, coitados, não conseguem nem ter um fardamento. Cada um tem um colete azul, outro tem um colete verde, outro nem colete tem, um tem uma chuteira, outro não tem a chuteira e fica esperando, aí quando um sai do campo, pega a chuteira e bota a chuteira naquele que está esperando para poder jogar, e assim ele vai levando um projeto social, com a ajuda de alguém da comunidade, algum empresário que tenta ajudar de alguma forma, sabe? E ele vai levando até que não aguenta mais. E acaba desistindo, isso é muito comum. Nessa minha trajetória dentro da psicologia social comunitária, dentro da psicologia social do esporte, eu tive a oportunidade de presenciar isso algumas vezes, tá certo? Então, esse exercício, o exercício de cidadania assim, é lógico que é honrado e que merece os nossos aplausos, mas assim, a gente não vai conseguir de fato fazer com que a gente mude a nossa realidade, porque a cidadania ela tem que ser para todos. E para ser para todos, lembre da nossa discussão sobre políticas públicas, lembre-se da nossa discussão sobre o necessário envolvimento do Estado, lembre-se das garantias constitucionais e estatutárias, que obrigam a atuação do Estado, e essa atuação do Estado necessariamente tem que ser por políticas públicas. Tá bom? Então, nesse sentido, por favor, Genial, a gente vai caminhar para nossas vacas magras. Vamos lá. Como compreendemos o esporte? Tradicionalmente, o esporte é visto como uma prática metódica, individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação,
manutenção do condicionamento corporal e da saúde física e mental. Né? É assim que conhecemos, conceituamos o esporte, aquela prática, né, que envolve tanto atividade física como atividade mental, que exige destreza, né, que tem fins tanto de recreação como de manutenção do condicionamento físico, tá bom? E esse esporte ele pode ser subdividido em esporte de rendimento, esporte de participação, esporte de reabilitação e esporte educacional. E aquele último ali é que a gente vai dar especial atenção, ao esporte educacional. O esporte de rendimento é o esporte que a gente conhece dos atletas, que a gente vê, né, os jogadores profissionais, que a gente vê nas Olimpíadas, né, todas aquelas modalidades, tá certo? Que é o esporte que a gente assiste na TV, tá certo? Esse aí é o esporte de alto rendimento. O esporte de participação é o que nós fazemos. Se a gente vai na academia, se a gente faz uma caminhada, se a gente anda de bicicleta, se a gente gosta de dançar, gosta de fazer alguma atividade bacana que vai mexer com o corpo, tá certo? Isso é o esporte de participação. O esporte de reabilitação, como o próprio nome está dizendo, é aquele esporte que visa recuperar alguém que sofreu algum acidente, tá certo? E que precisa retomar os seus movimentos, tá bom? Esse é o esporte de reabilitação. E o esporte educacional? Esse aí, quando a gente fala de esporte de inclusão social, é desse esporte que nós estamos falando. É do esporte que é realizado na escola, através do professor de educação física, as aulas de educação física. Quando alguém tem um projeto social que está ali trabalhando com os garotos em situação de risco, tá? Esse é o esporte educacional. E esse é o esporte que aqui nesse momento mais nos interessa, tá bom? Por favor, Gílio. Pois é, trouxemos essa conceituação tradicional, essa subdivisão, só que o esporte ele tem se modernizado. Na verdade, não é que o esporte tenha se modernizado, eu acho que a conceituação e, consequentemente, a realização de competições, a constituição de federações nacionais e internacionais, tá? E uma das discussões, inclusive, é sobre o esporte da mente ou intelectuais, que, inclusive, está sendo já discutido para os Jogos Olímpicos os próximos Jogos Olímpicos são em 2020, em Tóquio, correto? E depois, se não me engano, é em Paris, na França, 2024. Então, para 2024, já se está discutindo a possibilidade de jogos como esse, intelectuais, e o outro que vamos falar daqui a pouco, são os jogos eletrônicos, participarem já dos Jogos Olímpicos de 2024. E quais são os esportes da mente ou intelectuais? São aqueles que favorecem a manutenção da saúde do cérebro, ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, pensamento estratégico, capacidade de concentração, fluidez de raciocínio e autoconsciência. E oficialmente, porque temos já federações nacionais e internacionais, com diversos torneios nacionais e internacionais, oficialmente nós consideramos aqueles 5 primeiros: o xadrez, damas, pôquer, o bridge, que também é um jogo de cartas, e o Go, que é um xadrez chinês, que inclusive é considerado o jogo de tabuleiro mais antigo do mundo. Eu não sei se vocês já viram, às vezes aparecem em filmes orientais. É um tabuleiro que tem pedrinhas pretas e brancas, pedrinhas redondinhas. Não sei se vocês já viram. Esse jogo se chama Go, ou xadrez chinês. Mas podemos também considerar gamão, dominó e outros jogos de cartas também, né, como esportes intelectuais. Por favor, Gino. Então, dentro dessa discussão contemporânea, também precisamos falar dos esportes eletrônicos, também conhecidos como cybersports ou e-sports, tá? Igualmente aos jogos intelectuais, favorece também a manutenção da saúde do cérebro com aquelas características todas. Desenvolvimento do raciocínio lógico, do pensamento estratégico, da concentração, da fluidez, do raciocínio e da autoconsciência, né? Menos objetivos. E dentre eles se destacam o League of Legends, o LoL, o World of Warcraft, Minecraft, FIFA eletrônico, NBA eletrônico, o Counter-Strike, o Global Office. Eu gostaria de falar daquele primeiro ali, o LoL, vocês conhecem?
O meu filho joga, meu filho tem 15 anos de idade e joga LOL. E eu, para poder acompanhá-lo, aprendi a jogar também. Só para você ter ideia, esse jogo hoje, no mundo, estima-se que temos 60 milhões de pessoas praticando esse jogo. No ano passado, na final da CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro do LOL, só para vocês terem uma ideia, essa final aconteceu na Arena Allianz, do Palmeiras lá em São Paulo, sabe? Que parece que tem uma lotação de 55 mil, alguma coisa assim, eu não sei exatamente qual a lotação. Em 2 horas, acreditem, em 2 horas todos os ingressos foram vendidos. Em 2 horas. Além de lá, todas as salas, quer dizer, todas não, diversas salas de cinema no Brasil inteiro também transmitiram. E todas essas salas que transmitiram jogos do CBLOL, todas ficaram lotadas, com todos os seus ingressos. Então, assim, a gente está discutindo aqui esporte e inclusão social. E a gente pensa sempre nessa coisa da prática física mesmo, né? Porque é o mais comum organizar um time de futebol, um time de voleibol, de handebol, né? A bola é um instrumento muito poderoso quando falamos de esporte no Brasil, tá? Mas hoje existem campeonatos nacionais e internacionais, ligas. Para você ter ideia, lá em São Paulo, existem alguns clubes de LOL, não sei, alguns times, né, de LOL, onde eles possuem toda a assistência. Eles têm uma casa, com tudo, toda a estrutura montada na casa, com acompanhamento de psicólogos, nutricionistas, o corpo técnico, acompanhamento médico, tudo que vocês possam imaginar. E esses garotos podem ganhar milhões jogando LOL. Então, é algo a se pensar quando a gente for pensar nessa coisa de políticas públicas para o esporte, a possibilidade não só dos esportes físicos, mas também dos esportes intelectuais e dos esportes eletrônicos. Tá bom? Por favor. E por conta disso a gente fica na dúvida, mas isso aí não seria jogo? Né? Falar de LOL, falar de algo assim, falar de xadrez, a gente pode considerar como esporte? Pois é. A distinção, para qualquer prática desportiva, a distinção entre jogo e esporte ela é muito tênue. Porque, na verdade, todos podem ser considerados como jogos. E todos, a depender de como esteja acontecendo, podem ser também considerados como esporte. A diferença é assim, porque o jogo é uma atividade espontânea, de regras flexíveis, enquanto o esporte é uma atividade física e mental institucionalizada, está sujeita a regras pré-definidas, é caracterizada pela competitividade, pela busca do alto rendimento, o jogo busca o entretenimento, o esporte é a questão da competição, do profissionalismo. As regras do jogo, elas são flexíveis, livremente estabelecidas. Quando a gente vai organizar um baba, a gente pode pensar, sei lá, nas regras que a gente quiser, no momento que a gente está jogando. Mas quando estamos jogando futebol, nós precisamos seguir as regras pré-definidas quando estamos participando de uma competição. No jogo não exige premiação e não tem, porque tem muita curtição quando um time ganha para o outro. Isso faz parte. No esporte, necessariamente, precisa ter a premiação, que pode ser apenas simbólica, como medalha, mas geralmente envolve dinheiro. No jogo não requer uniforme, no esporte todos nós precisamos estar uniformizados, está vendo? E aí vai. Tá? E aqueles que jogam são jogadores, aqueles que praticam esporte são atletas. Tá bom? Por favor, Genil. Então, dito isso, o que de fato importa para a nossa discussão? Importa, diante de tudo que a gente falou, diante do quadro dramático que nós vivemos em nosso país, particularmente com relação à violência, em uma dimensão cada vez maior, obrigado, Genil, uma dimensão cada vez maior do narcotráfico no nosso país. Tá? O que a gente mais se preocupa é com isso, é com crianças e jovens no esporte. E aqui cabe logo uma discussão muito importante. É uma discussão que se estabelece, é comum se estabelecer, sim, mas a competição para crianças e jovens no esporte, a competição não atrapalha? Não. Muito pelo contrário. A competição ela é fundamental
para o desenvolvimento de jovens atletas. Não podemos pensar numa prática desportiva sem o seu caráter competitivo, tá bom? Isso é muito importante. O importante também é como a gente pensa essa competição, tá? E a gente vai desenvolver um pouquinho isso. Então, ó, não há esporte sem competição. A competição, inclusive, exige a aquisição e aperfeiçoamento de capacidades físicas envolvidas na atividade, o domínio de habilidades motoras e o desenvolvimento cognitivo e social imprescindíveis à prática desportiva. É a partir da competição mesmo que a gente acaba desenvolvendo todos esses valores e princípios que são fundamentais no esporte e na vida. Porque é a partir daí que a gente vai compreender o que é isso. Por exemplo, fair play, o jogo limpo, respeitar o adversário, não subestimá-lo, sabe? Perceber que, inclusive, que o adversário, ele é constituinte da nossa própria existência enquanto atleta, tá? Porque, sem sombra de dúvida, quando praticamos o esporte, a gente busca, antes de mais nada, a autossuperação. É você conseguir romper com suas barreiras, com seus limites, cada vez mais se desenvolver, avançar, né? Contra o tempo, ou alguma coisa que seja específico da sua prática desportiva. Mas é no momento da competição, quando estamos disputando com os demais adversários e conseguimos vencer, é que aí sim a gente consegue perceber que tudo aquilo que nós sofremos com o treinamento, sabe, com toda a preparação, a gente conseguiu o êxito, a gente conseguiu a glória, sabe, ganhar uma competição. E isso, sem sombra de dúvida, é uma sensação muito, muito boa, tá? Mas que esse processo, principalmente quando tratamos de criança e adolescente, ele precisa ser muito bem construído. Porque precisamos respeitar as etapas, tá? De desenvolvimento desde a criancinha lá de 5, 6 anos que começa. Esse caráter competitivo, ele precisa ser lúdico. Ele precisa ser bem lúdico. E a gente precisa quebrar essa lógica de que a prática da criança ela tem que ser semelhante à prática do adulto. Então, quando organizamos uma competição com crianças, a gente pensa numa competição ao molde das competições que são realizadas para os adultos. Não é assim. E nem precisa ter um vencedor, apenas um vencedor, sabe? E os objetivos, as regras, elas podem ser completamente modificadas para que, antes de mais nada, a criança tenha prazer na realização daquela prática desportiva e que a competição ela sempre seja saudável, para que ela receba o seu adversário enquanto um companheiro de jornada e não enquanto um inimigo, tá? E essa é uma discussão, inclusive, que depois, no final, eu vou trazer, da minha experiência com o Esporte Clube Bahia, que é uma discussão muito séria. Mas vamos lá, seguindo, por favor. Tá? Então, a prática desportiva e a competição são apenas instrumentos, é isso que a gente está tentando chamar a atenção. Porque os principais aspectos que conferem valor educativo a ambas, a prática desportiva e a competição, são os princípios e os valores associados à competição. Aquilo que a gente acabou de falar, do fair play, do respeito ao adversário, sabe? De lidar com o adversário não como inimigo, e sim como um companheiro de jornada, tá bom? Que precisa ser superado, sem sombra de dúvida, mas que deve ser sempre tratado com muito respeito, tá? A forma como esta é utilizada, né? Como você trabalha com isso, e aí o treinador e os pais possuem um papel muito importante, sabe? Porque muitas vezes a gente fica estimulando nossos filhos a ganharem a qualquer custo. E quando nossos filhos não ganham, gente, nós ficamos decepcionados. Eu tive a oportunidade, enquanto psicólogo, né, lá do Esporte Clube Bahia, de lidar com isso, com pais que participavam dos treinos e ficavam cobrando dos filhos, sabe? Quando o filho errava uma jogada, nós tivemos que proibir a participação dos pais no treino, gente, porque eles estavam atrapalhando o desenvolvimento daquele garoto. E os garotos não estavam conseguindo mais render. Não preocupado com o treinador, não preocupado com a sua atuação na equipe, preocupado com o que os pais estão achando da atuação deles em campo. Pense aí. Então a nossa importância enquanto pais é muito grande. E do treinador, sem sombra de dúvida. Tá? Um pouquinho maior, tá bom? E como encaramos isso, nem se diz. As experiências de vida durante a atividade esportiva, tá? Durante todo o desenvolvimento desportivo,
Essas experiências, elas precisam ser prazerosas e elas precisam ser gradativas no sentido do alto rendimento, na direção do alto rendimento. A gente não pode esperar do garoto que ele já possua um alto rendimento, que ele já seja um vencedor. Não. A vitória, ela na maioria das vezes, ela vem como consequência das derrotas. O que constitui, na maioria das vezes, um grande vencedor é o fato dele ter conhecido na sua trajetória enquanto desportista o gosto da derrota, por diversas vezes. E a partir daí, ele percebeu que quando ele conseguia ganhar, o sabor que é a vitória, tá certo? E para se tornar um atleta de alto rendimento, o garoto precisa seguir um caminho sucessivo e paciente, tá? De pequenas derrotas, pequenas vitórias, pequenas conquistas, e aí vai se desenvolvendo, até ele poder disputar de fato um campeonato já, um garoto de 16 anos, 17 anos, 18, já caminhando para aí, ele conseguir já visualizando de fato o alto rendimento, tá bom? As crianças devem participar de um grande número de competições, ajustadas às suas possibilidades. Quanto mais competição a criança puder participar, em todas as modalidades que nós conhecemos, quanto mais competições ocorrerem, todas elas ajustadas para cada faixa etária, isso é melhor para o desenvolvimento do jovem atleta. Por favor. Então, um resumo aqui do que a gente está falando, tudo isso do esporte, quando se trata de crianças e jovens. O esporte como instrumento a serviço das crianças e dos adolescentes, não o contrário, tá? É aquela coisa da gente sempre ajustar a prática desportiva para cada faixa etária. O foco é a criança que quer aprender a jogar, sempre visando isso, o seu desenvolvimento enquanto saúde, enquanto educação, tá bom? Sempre nesse sentido, do desenvolvimento da criança e do jovem. A prática desportiva deve ser divertida e estimulante. Não adianta querer forçar a barra, não adianta querer ficar em busca de resultado. Tem que ser uma prática prazerosa. A criança precisa gostar de estar praticando, senão vai desistir. Canalizar as energias para o trabalho de equipe e de realização, sempre. Sempre essa coisa do espírito coletivo. Lembre-se daquilo do início da nossa palestra, de que toda essa prática é uma prática de processo social e de que essas crianças, elas estão ali sendo constituídas enquanto cidadãos, antes de mais nada, tá bom? O principal aspecto é o prazer de jogar. Isso é fundamental quando falamos de prática desportiva para crianças e jovens, tá bom? Por favor, gente. Então, e quanto esporte e cidadania? Eu gostaria de trazer algumas questões. Primeiro, o Brasil perdeu uma grande oportunidade. Realizamos 2 grandes eventos. Em 2014, a Copa do Mundo, e em 2016, realizamos as Olimpíadas. E qual é o legado? Qual foi o legado que ficou? Difícil responder, né? É muito difícil. Porque talvez não tenha ficado legado nenhum. Obras que se tornam aí, e algumas inclusive se tornaram elefantes brancos. Gente, o que está acontecendo com o Parque Olímpico lá no Rio de Janeiro é inacreditável. Só para você ter ideia, está sem gestão desde 1º de julho. Está sem gestão o Parque Olímpico. E é um patrimônio, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver na internet, né? As arenas, é um negócio belíssimo, de primeiro mundo, as pistas todas que estão lá, sabe? Toda a estrutura para as diversas modalidades. É um negócio de primeiro mundo, absolutamente subutilizado. Por quê? Porque não há uma política pública de esporte adequada, né? Particularmente lá no município do Rio de Janeiro, para uma utilização adequada desse Parque Olímpico. Alguns estádios que foram construídos na época da Copa, eles estão completamente abandonados. E muito dinheiro, viu? Detalhe, muito dinheiro público. Tá? Aí, atualmente, o Ministério da Cidadania, acabou o Ministério do Esporte, né? Com o governo Bolsonaro, acabou o Ministério do Esporte. Aí tudo agora está dentro do Ministério da Cidadania. O Ministério do Esporte virou uma Secretaria Especial do Esporte. Tem um programa lá chamado Município Mais Cidadão.
E dentro desse programa tem uma tal de uma estação cidadania que a gente vai discutir daqui a pouco. O projeto em si é bastante interessante, tá? Muito, muito interessante, principalmente quando pensamos em política pública para o esporte. Já já a gente discute com mais propriedade. Deixa eu trazer esses dados aqui, ó. Pesquisa da ONU, né, pela Organização Mundial de Saúde, de 2011, né, coloca que cada R$1 gasto com esportes, economiza-se R$3 com gasto com saúde, com o sistema de saúde. Por quê? Porque necessariamente você vai ter uma população mais saudável. Tá certo? Então veja, por R$1 você economiza o triplo com o sistema de saúde. Esse programa aí, o próximo tópico, o programa Juventude na Islândia, isso é interessantíssimo. Em 1998, a Islândia é um país pequenininho, né? Que é a Islândia é o país do gelo, é um país de um frio danado lá no norte da Europa, um frio muito grande, um país pequeno, né, de pouca, não é um país muito grande, nem populoso. E, no entanto, em 1998, tinha os piores índices de violência da Europa, a Islândia. Inclusive com tráfico, né, consumo de drogas. Tá? E a partir de 98, o governo islandês estabeleceu esse programa, Juventude na Islândia. A gente pode fazer um paralelo com o Bolsa Família aqui no Brasil. Né? Como é que é? Cada família que possuía crianças e jovens dentro de casa recebia uma bolsa, mas obrigatoriamente esses jovens precisariam participar de alguma coisa envolvendo arte ou esporte, ou arte e esporte, tá? Ou uma coisa ou outra, as duas coisas. Com arte, compreende-se dança, música e teatro, tá certo? Ah lá, música, dança e teatro. Resultado, 20 anos depois, o que foi que aconteceu com a Islândia? Hoje, a Islândia tem os melhores índices europeus. Os melhores. Praticamente não existe homicídio na Islândia. Aqueles números, né, que na Europa tem uma média de 1 a 2, tende a 0. Praticamente não existe homicídio mais na Islândia. Violência, consumo de drogas. Né? E a garotada, o que aconteceu com a garotada? Hoje são jovens atletas. O desenvolvimento da Islândia com relação à arte e ao esporte é um negócio realmente fascinante. A Europa, a União Europeia, copiou o modelo da Islândia. Desde 2016 tem agora a Juventude na Europa. Essa é uma outra informação muito interessante. Gente, essa coisa da possibilidade da inclusão social através do esporte é uma coisa tão bacana, tão possível, que só para vocês terem ideia, o ensino universitário nos Estados Unidos é pago, tá? Ele até o 2º grau, que eles chamam lá de high school, é público, mas na universidade é pago e é caro. A universidade americana é caro. Conseguir uma bolsa não é fácil, só os melhores alunos conseguem, ou então os atletas. E olha o detalhe, 60 mil bolsas integrais em todo o território norte-americano para atletas. Eu conheço alguns, inclusive, que saíram daqui de Salvador, que estão estudando em universidades americanas, jogando futebol, tá? Com bolsa integral. E bolsa integral é com tudo, viu? É com moradia, com alimentação, é uma coisa bem bacana. Por favor, vamos falar agora um pouco dessa estação de cidadania. A estação de cidadania são os antigos, né, CIE, Centro de Iniciação Esportiva. E ali está ali, ó, dizendo, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, está dizendo que a atuação do governo passará a exibir um caráter integrado com o fortalecimento de sua base municipal. Lembre-se, é sempre a partir do município, tá? E a integração dos bens e serviços entregue à população, para construir um conceito inovador do município de cidadania plena, que é o tal do município mais cidadão. Aí, dessa forma, os equipamentos que antes eram utilizados isoladamente, agora farão parte de um local mais unificado e acolhedor, onde se priorizará a integralidade na atenção à sociedade, com o fortalecimento dos laços sociais e a promoção da solidariedade local. Por favor, Gininho, passe aí. Olá, a Estação Cidadania em apenas um local, vocês vão ver depois que eu vou passar daqui a pouco no próximo slide, uma área de 7 mil metros quadrados, vai ter isso tudo: ginásio de esporte, pista de atletismo, campo de futebol, cine teatro, centro de convivência, centro para crianças com deficiente,
parcerias com a Paz, CRAS e CREAS, que são do pessoal da assistência social, parque infantil, espaço da juventude, né, com inclusão digital, biblioteca, salas para capacitação profissional. Está vendo? É um espaço bem privilegiado. Passa aí, por favor, Geninho. Ali eu tentei trazer o projeto. Está vendo aquela parte toda ali abaixo do amarelo? É o espaço onde conteria todos esses itens. E o espaço ainda pode ser mais ampliado, incluindo um campo de futebol, o que iria para 21 metros quadrados. Tá? Muito interessante, né? Sem dúvida. No Brasil, até então, no ano de 2019, apenas 11 foram instalados. O Ministério da Cidadania coloca que vão ser construídos pelo menos 300. Bacana. O Brasil possui algo em torno de 5.600 municípios. Eu não sei o número exato, não. Mas é alguma coisa em torno disso. Tá? Então, assim, é uma política pública para o esporte? É. Mas é uma política pública bastante limitada. E mesmo que a gente consiga fazer uma estação de cidadania aqui em Conceição do Coité, por exemplo, vamos citar. O instrumento em si, por si só, ele é bacana, ele impressiona, mas ele não vai funcionar. Assim como temos um parque olímpico, que é uma área muito maior do que essa, uma área gigante, não sei nem qual é a dimensão do parque olímpico, e que está lá sendo subutilizado. Por quê? Porque o grande lance é o que eles chamam, inclusive, de gestão compartilhada. Isso aí é que é o grande lance. É compreender a importância de cada um, a importância principalmente do município, da administração municipal, no estabelecimento dessa gestão, e da participação da sociedade, da comunidade, para que de fato isso aconteça. Outra coisa importante, a gente pensa que todo trabalho social tem que ser feito com voluntariado. A gente precisa romper com isso. Muito pelo contrário. Nós precisamos contratar, o município precisa contratar profissionais qualificados e de preferência bem remunerados. Tá? Inclusive para que o município possa exercer a supervisão e a coordenação desse trabalho como ele precisa ser feito. Tá certo? E a partir de profissionais qualificados, o trabalho vai acontecer. O instrumento é fundamental, repito, mas a atuação do município e dos profissionais envolvidos, dentro de tudo que a gente acabou de falar, da compreensão do desenvolvimento do esporte para a criança, adolescente, adequada a cada faixa etária, das realizações das competições, sabe, de todos os princípios e valores que envolvem essa formação do jovem atleta, tá bom? Outra coisa fundamental, que é o exemplo da Alemanha. A Alemanha, no início do século XXI, no ano 2000, 2002, sofreu, né, logo em seguida, né, sofreu em 2004, sofreu um pouquinho, foi desclassificado da Eurocopa e tal, e aí revolucionou-se o futebol. Como foi que acabou findando com o título de 2014? Como foi que revolucionou o futebol na Alemanha? Fazendo associação entre escola e clubes. Por quê? Porque é esse o grande lance. Esporte, cidadania, educação básica, pública e de qualidade. É esse tripé aí. Esse tripé que é o grande lance. E a Alemanha fez isso. A Alemanha fez uma associação com diversos clubes de futebol em todo o território alemão, com as escolas, com as diversas escolas nesses diversos clubes, e a Federação de Futebol Alemã assumiu o papel na formação desses jovens atletas e na inter-relação entre a escola e o clube, onde o garoto, ele precisa, além de estar frequentando a escola, ele precisa ter bom desempenho escolar. E no turno oposto, ele estará no clube de futebol. E o clube de futebol que atendeu, né, que fez parte, recebeu apoio governamental também. Então a coisa ficou bacana. E a coisa de fato aconteceu. E o futebol alemão hoje é um dos melhores do mundo. E isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, principalmente no Brasil, quando falamos de futebol, então. Tá certo? Então, vamos lá. Para fechar. Não gostei do escudo que não ficou legal. Eu acho que eu já estourei um pouquinho o horário, perdoe-me, Edilberto. Estava indo tudo muito bem até agora. Mas aí para fechar mesmo, eu gostaria de dizer que meu coração é tricolor. Foi uma honra ter trabalhado no Esporte Clube Bahia, ter trabalhado nas divisões de base do Esporte Clube Bahia. E lá eu pude presenciar dois aspectos fundamentais. O primeiro, que a partir de uma instituição privada, a gente consegue fazer essa associação entre o esporte e a inclusão social e a sua vinculação necessária com a educação
Dentro do Esporte Clube Bahia, nas divisões de base, você vai ter todos os profissionais, psicólogos, pedagogos, médicos, fisioterapeutas, o treinador físico, o treinador principal, né, o coordenador da base, todos ali trabalhando conjuntamente. A gente se reúne semanalmente para poder discutir todos os aspectos relacionados, e a gente vai ter um grupo de pelo menos 100, 120 atletas entre 14 e 19 anos participando dessa divisão de base. Tá? Então, a partir de uma iniciativa privada, a gente consegue estabelecer o que a gente está tentando discutir aqui. Tá? É muito bacana, é muito mesmo, é enriquecedor, foi muito enriquecedor ter participado dessa trajetória dentro do Esporte Clube Bahia. Isso, por um lado, é muito positivo. Tá? Mas, por outro, tem uma questão muito séria, porque o objetivo, no final das contas, é vencer. Então, mesmo lidando com jovens de 14 anos, eu, enquanto psicólogo, a assistente social, a pedagoga, a gente está tentando fazer isso da formação cidadã. Mas o treinador de futebol, ele está lá dizendo que não, o importante é vencer. A bola saiu, não, você vai dizer para o juiz que quem jogou para fora foi o outro, porque você não é otário. Entendeu? Então veja, essas duas realidades convivem lá, tá certo? Dentro do clube, tá bom? E a gente precisa saber lidar com isso, tá? É a realidade de um clube profissional, tá bom? Porque ele está buscando formar atletas profissionais, inclusive, boa parte desses atletas, eles são vendidos, né? Isso é bom que se diga, né? Então, traz dividendos para o clube, né? Tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito bem, agradecemos a todos aqui. E agora vocês têm 10 minutos. Perdoe-me pela pastora. Vocês têm 10 minutos para fazer pergunta. Quem será o primeiro? Eu gostaria de Passa o microfone lá. perguntar ao professor. Eu não tenho dúvida que o ponto crucial para o nosso esporte de alto rendimento, que você falou, são as políticas públicas. Foi comprovado que quando foi importada treinadores para cá, a ginástica teve resultados, o remo teve resultado, o handebol, muitos treinadores vieram para cá. Então, assim, o que eu quero dizer assim, que falta realmente políticas públicas para investir nessa questão da educação, dos adolescentes, né, nessa iniciação, principalmente, que depende muito das prefeituras, do município, entendeu? E aí, há muito tempo que a gente não vê isso, política pública voltada para essa questão. Ele não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. Eu faria uma. Foi mal. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Eu também queria mais na linha de contribuir, assim, porque eu fui tocado no sentido de que a gente tem perdido muitos jovens na periferia. E assim, eu queria ressaltar o trabalho que Zé Preto e outros companheiros que se encontram aqui tem um trabalho de escolinha de futebol. E também quero parabenizar a iniciativa do gestor municipal por estar com convênios fortalecendo essas ações. Então, por experiência, por viver, não é nem questão de ler ou de assistir, eu vivo isso no dia a dia, a importância que esses guerreiros têm na contribuição do esporte e ter tirado muitos jovens de drogas e outros. Eu costumo dizer que se não fossem dessas iniciativas sociais, inclusive do futebol, porque tem um peso maior no Brasil, se não fosse isso, o Dragão já tinha engolido todo mundo. É mais a título de contribuição. Boa noite a todos. Com relação a essa questão de aguardar muito pelo poder público, eu fui um pouco ousado. Em Salgadalho nós criamos há 7 meses um projeto chamado Falcão Futsal Clube. A ideia era ficar só com 15 garotos, ali no ginásio de esportes,
mas um foi chamando o outro, a gente não pôde falar um não. E de repente estamos lá com aproximadamente 90 garotos, entre meninas e meninos. E eu não esperei muito pelo poder público. Eu sei que o poder público às vezes é muito acarretado, né? E se nós apenas olharmos e aguardarmos, acontece, mas eu acho que cada um na sociedade pode também tomar iniciativa e fazer também, né? Porque o poder público com a sociedade a coisa soa melhor. Mas eu ouvi o senhor falar sobre a questão de competição. A nossa turminha está começando agora, né? A gente está apenas treinando e já houve alguns convites para competições, mas eu fico um pé atrás e aguardando eles estarem melhores para que possa colocar em competição. Com receio justamente da derrota. Eu aprendi que a derrota faz parte. O conselho do senhor nesse caso seria competição. Isso faz crescer bastante, não é isso? Sim, sem dúvida. Qual é a faixa etária? Então, a ideia também era pegar garotos de 11, mas apareceram garotos de 8, de 9. A gente foi dividindo a turminha. E dia 29, quem quiser chegar em Salgadalha, dia 29, eu devo mandar um convite para a Secretaria de Educação e Esporte, né? O prefeito será convidado, tá bom? Para estar conosco lá na Decosão, onde nós estaremos fazendo demonstração do nosso projeto à sociedade. Então, nós temos garotos de 8 a 13, completaram 14 anos agora, porém eu também dividi, coloquei de 11 anos abaixo, e coloquei a turma de 11,5 para cima, né, até 14, para não ficar uma disparidade da idade, ok? Certo, então é isso que você precisa prestar atenção. Se você vai levar garotos para participar de uma competição, que seja uma competição justa, com a faixa etária adequada, onde todos ali estão dentro daquela faixa etária. No máximo, 2 anos, ou seja, entre 12 e 14, 10, 12, 8 e 10. Tá certo? Então, se você puder subdividir dessa forma, 8, 10, 10, 12, é 8 até 9 e 11 meses, 10 até 11 e 11 meses, 12 até 13 e 11 meses, 14 até 15 e 11 meses. Se você pudesse subdividir dessa forma e levar esses garotos para participar da competição dentro disso, com todos obedecendo essa parte, você está entendendo? Tudo adequado, corretamente, sem sombra de dúvida, e compreendendo isso, de que é a compreensão de que estamos lá, estamos competindo, estamos iniciando o nosso processo e de que a derrota é um aprendizado no nosso desenvolvimento desportista. Se você, enquanto treinador, conseguir passar isso para os seus jovens atletas, você pode ter certeza que eles também vão compreender. E o prazer de participar da competição, isso é indescritível. E eu falo isso pela minha própria experiência enquanto psicólogo do Esporte Clube Bahia. O prazer dessa garotada de participar da competição é algo... Eles estão ali para isso, eles treinam, mas o que eles querem é a competição. Independente de idade, desde o mais jovem até o mais velho, mas tudo adequado. Parabéns. Gente, boa noite. Salutar mesmo essa discussão, né? Cidadania, esporte, tem tudo a ver com o que a gente está falando atualmente, violência, tudo que a gente vê. E eu trabalho numa cidade também muito violenta, né? Que é a Feira de Santana, e uma das cidades que mais mata, né? Aqui mesmo, eu mostrei ela aqui, estava ali. E aí minha pergunta, na verdade, até porque eu sou psicólogo de um CREAS, também trabalho com o uso de substância psicoativa. E minha grande questão é, tipo assim, como é que você conscientiza essa comunidade a pensar que o esporte ele pode ser um instrumento de superação, por exemplo, né? Como conscientizar uma geração, por exemplo, que não tem uma construção de identidade, né? E a gente vê muito eles se vincularem, por exemplo, às facções, que é uma realidade hoje de Feira de Santana, acho que da Bahia como um todo, né? Então, para mim, assim, qual é esse desafio de como conscientizar essas comunidades que estão dentro dessas vulnerabilidades a se conscientizarem que o esporte ele pode ser um instrumento de superação. É o que a gente está tentando discutir desde o início. Honramos as iniciativas particulares,
de pessoas quase heróis que acreditam nisso e desenvolvem projetos sociais. Mas a minha pouca experiência demonstra que, para responder a sua pergunta, só é possível responder a sua pergunta a partir das políticas públicas para o esporte. Se a gente não tiver o envolvimento do Estado, né, nesse sentido de que precisamos romper com essa lógica da violência, precisamos romper com essa lógica do narcotráfico, porque está aí, os dados estão aí, esses garotos estão sendo assassinados, não só garotos como adultos. Então, se a gente não quebrar essa lógica através da ação do Estado e aí, consequentemente, da participação da sociedade, a gente não tem como fazer. Não tem como ampliar essa discussão, porque nós temos que envolver todos. Nós temos que envolver a sociedade toda. Nós temos que envolver todas as escolas, porque é sempre a partir do esporte educacional. E a escola, além de ser um tripé, é Estado, tá certo? A sociedade toda, como um todo, e as escolas. A sociedade, estou colocando os clubes esportivos, os organizadores, tá certo? As pessoas envolvidas nesse processo e as escolas, tá? Se a gente não tiver o envolvimento de todos citados, dificilmente a gente vai conseguir avançar. Nós estaremos sempre isolados de pequenos trabalhos. A gente não vai conseguir alcançar o marco. Eu consegui responder? Está dentro do caminho mesmo desses debates que a gente tem feito. Eu estive agora na conferência territorial de criança e adolescente. E o maior desejo mesmo desses jovens deve ser isso, que eles possam se vincular. As famílias, elas desejam cada vez mais isso mesmo. A escola é um princípio fundamental. Tá certo? Sem dúvida. Mas a política pública, a ação do Estado, inclusive por conta das garantias constitucionais e estatutárias, o Estado obrigatoriamente precisa promover. Tá certo? Ô, Eduardo, tem uma pergunta. Eduardo, Oi. mais uma. Oi, não. Primeiramente, agradecer, né, a sua presença na nossa cidade, agradecer também o Edilberto, que teve essa oportunidade de trazê-lo, né? Espero que você venha mais vezes. E eu queria só ressaltar aqui que o município ele gasta mais de 500 mil, não somente no futebol, mas com diversas modalidades. Sabemos sim que ainda é muito pouco, né? Mas aqui em Coité tem feito essa política e tem ajudado bastante. E dizer também a você que eu tive o prazer também de vir dessa escolinha aí, né? Fui com 15 anos e fiquei 7 anos, me profissionalizei lá. E graças a Deus sou o homem que sou com o aprendizado do Bahia. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Mais uma aqui. Boa noite a todos. Professor, hoje, como o senhor falou, existe a participação até mesmo da esporte e também queria saber do senhor como é que a gente pode ajudar os garotos a diminuir o uso excesso de celular, até mesmo atrapalhando seu desenvolvimento dentro mesmo das práticas de esporte. Que pergunta difícil, você me deixou assim. Repara, eu não consigo resolver isso dentro da minha casa com meus 2 filhos. Eu tenho uma filha de 18 anos e um filho de 15 anos. Ambos são excelentes alunos, tá certo? São excelentes alunos. Eu tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho, tá? Mas ambos são vinculados por completo. Assim, parece que eles são absorvidos, né, pelos celulares. É um negócio, rapaz, que só para vocês terem ideia, eles eram leitores assíduos. Eles não dormiam sem ler. Isso até os 12, 13 anos de idade. Eles não dormiam sem ler. Hoje, eles não leem. Leem, mas leem nos celulares. É só no celular. Se não é no celular, é no iPad, né? Naquele negócio lá, no tablet, né? É um negócio.
Olha, eu discuto isso todo dia em casa, viu? Pelo amor de Deus, não é possível. Vocês vão entrar dentro desse bicho, né? Gente, para com isso. E não adianta. Eu não sei responder. Alguém mais? Pelo menos lá no ginásio não pode entrar celular, viu? Então são 2 horas sem celular na mão. Uma excelente regra. Uma excelente regra, assim como na sala de aula. Eu sou professor universitário. Então, assim, na minha sala de aula, não tem celular. Mas como é que eu faço? Aí é simples. Ó, tá vendo a porta ali? Você é mentira, pode sair. Pode voltar com 5 minutos que eu vou fazer a chamada no final da aula. Não se preocupe, você não vai ter a falta. Pode sair. Agora, na minha sala, ninguém fica com o celular. E olha que eles ficam, viu? Em tudo quanto é aula, eles ficam com o celular. Na minha não fica um com o celular. Entendeu? Porque aqueles que querem, saem. Voltam 5 minutos, tem a presença, mas na sala, com certeza, não fica. Atitudes assim, que eu não consigo fazer dentro de casa, entendeu? Porque eu não sei como fazer. Boa noite. Parabéns pela palestra, meu nome é Caio. A minha dúvida é simples, né? Você apresentou logo no início um quadro de diferença de jogo e esporte. Foi isso? E aí você trouxe, eu não percebi se foram dados, mas você falou que da importância de se influenciar ou de se direcionar jovens a também desenvolverem jogos, né? Se desenvolverem jogando. Você citou o LOL, por exemplo, que os seus filhos também jogam. São dados científicos? São estatísticas? Porque eu não percebi números. Qual o seu direcionamento em relação a isso, a essa influência? Porque o rapaz acabou de perguntar sobre a dificuldade hoje de tirar a juventude do eletrônico, né? E tentar levá-lo, voltar aquela história do jogo mesmo, do corpo a corpo, da bola, do futebol, do basquete. Mas o que é que você direciona nesse sentido? Foram dados científicos? São instrumentos, um instrumento usado hoje por psicólogos, por psicopedagogos, como você, que já fez parte do Bahia, você trazia isso para dentro do clube, essa noção de que, olha, desenvolva sua mente também com jogos, com modalidades eletrônicas. Aí a gente cai nessa delicadeza, nessa linha tênue hoje entre a garotada está simplesmente debruçada nisso, e hoje os pais têm esse desespero de tentar direcionar os jovens, crianças, para o esporte em si, né? Menino, vai jogar bola lá fora, vai brincar de pega-pega, né? Então, de onde veio essa colocação? É insight mesmo da minha parte, no sentido de que nós vivemos num mundo eletrônico. Isso é irrefutável. Você consegue compreender um jogo de futebol do Palmeiras, por exemplo, final do Campeonato Brasileiro, Palmeiras atual campeão. Você consegue compreender os ingressos sendo esgotados de todo o Allianz Parque em 2 horas? Eu não consigo. Eu nunca vi isso acontecer no futebol. Mas, no entanto, no CBLOL, no final do CBLOL, no ano passado, em 2 horas, todos os ingressos estavam esgotados. Estima-se hoje 60 milhões de jogadores de LOL no mundo. Sabe, assim, os jogos eletrônicos estão aí. E pense você, quando a gente está falando de inclusão social e esporte, dessa luta contra o narcotráfico, contra a violência, será que seria muito difícil a gente montar uma sala com computadores? Presta bem atenção. Uma sala com computadores, com internet razoável, botar uns 10 computadores, e a gente pegar alguém que saiba jogar LOL e trabalhar com essa criançada e fazer uma liga de LOL aqui de Coité para participar de um torneio, para cada município montar isso aí, todas as gestões compartilhando essa discussão da inclusão social do esporte através do esporte eletrônico. Você consegue imaginar o que mobilizaria aqui em Coité, com essa criançada toda fazendo uma liga, disputando e ganhando um campeonato de LOL aqui em Coité, daqui a pouco fazer um estadual? Eu estou colocando uma alternativa mesmo
Assim como os esportes intelectuais, o xadrez, para ampliar a discussão como uma possibilidade de a gente fazer isso, tá? Que talvez seja muito mais fácil do que você administrar um ginásio, por exemplo. Você está entendendo? Mas não é negando uma coisa, negando a outra, muito pelo contrário. Que bom se a gente conseguir fazer com que todos participem de todas as atividades, de todas as práticas esportivas, as físicas, as intelectuais e as eletrônicas. Perfeito. Melhor dos mundos. Melhor dos mundos. E lembrando-se sempre do tripé. Nunca esqueçam disso. Políticas públicas, participação da sociedade, de todas as partes interessadas e principalmente uma educação básica de qualidade completamente envolvida nesse processo. Porque, inclusive, serão as salas de aulas, por exemplo, a gente vai montar um torneio de esporte intelectual. Que lugar maravilhoso! Você conhece um lugar melhor do que fazer um torneio de esporte intelectual do que as salas de aula de uma escola? Pensa aí, mobilizar o colégio com um campeonato xadrez. De xadrez, desculpe o termo, é coitense. Obrigado, desculpe minha fala. Um campeonato coitense de xadrez, né? E pegar um colégio municipal e encher a sala de garotos jogando xadrez. Gente, isso é extraordinário. Isso é fabuloso. E aí o campeão de xadrez ganhou, aí daqui a 2 meses, outro torneio. Todo mundo vai querer ganhar dele. Você pode escrever. Sabe? O baba de rua. Quem quer perder o baba aí? Quando a gente era garoto. Rapaz, quando a gente perdia o baba lá na rua contra outra rua, era uma confusão dos diachos. Vocês estão entendendo? Aquele espírito da competição, tudo aquilo adequado a cada faixa etária, estabelecendo os valores do respeito, do fair play, para qualquer prática esportiva. É como mais uma opção. Você entendeu? E opções absolutamente válidas. Pode ter certeza disso. Beleza? Beleza. Mais uma só. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Parabéns pela iniciativa. Eu sou professor de judô, de artes marciais. Já tenho 30 anos aqui em Coité e nesse 30 anos eu tenho um projeto Adote um Atleta. Hoje eu apoio pelo governo municipal. Só queria fazer uma pergunta na questão ainda de competição. Eu tenho atletas lá particulares e atletas do projeto. E eles treinam juntos. Tem um meio de socializar os meninos da periferia conosco. E eu tenho notado que os atletas do projeto, eles são mais competitivos. Amanhã eu vou participar da competição em Simões Filho, vou levar 4 atletas, os 4 são do projeto. Como você explicaria isso? Os alunos particulares não são tão envolvidos na competição quanto os alunos que vêm do projeto. A gente pode pensar em 2 hipóteses. 2 hipóteses. Eu precisaria estar lá, conhecendo os garotos, convivendo com os garotos, para poder, de fato... Só apertei alguma coisa? Obrigado. Eu teria que estar lá, convivendo com os garotos, para poder, de fato, estabelecer um diagnóstico mais apropriado, tá certo? Eu vou estabelecer 2 hipóteses. Uma, os alunos particulares, geralmente, eles vão fazer uma prática desportiva por imposição dos pais. Isso é muito comum na classe... Presta atenção. Isso é muito comum na classe média, média alta, classe alta. Meu filho precisa fazer uma atividade esportiva, meu filho precisa fazer o inglês, meu filho precisa fazer alguma coisa, e aí eu vou levar. Mas mãe, no caso, não, você tem que ir. E leva, e tem que participar. Porque senão não vai sair, não vai não sei o quê, não vai receber nada. Não vai para Disney? Não vai para Disney? Não vai para Disney. Não vai para Disney. Essa seria diferente dos garotos que vêm do projeto social. Tá certo? Que na maioria das vezes são garotos que se identificam, apesar de ter, lógico, a influência dos pais, porque os pais são instrumentos fundamentais no processo de iniciação desportiva, independente da classe social, da classe econômica, tá certo? Os pais realmente possuem uma importância muito grande nesse processo, porque é o processo de formação educativa, né? Os pais são fundamentais na formação dos seus filhos, no que diz respeito a tudo, tá certo? Então, mas geralmente quando é do projeto social, o garoto está ali porque se identifica, quer participar, gosta, brinca, e é uma oportunidade de viver algo que é muito diferente do seu dia a dia, que é muito melhor do que eles vivem no dia a dia. E pensa aí, como deve ser significativo, que é a minha segunda hipótese, para um garoto que não tem nada,
se tornar um atleta de alto rendimento e ter uma vida muito melhor do que ele tem. Eu acho que é um pouquinho mais significativo para alguém que já tem uma vida melhor. São duas hipóteses, tá bom? Agradecemos, acho que o nosso amigo Eduardo